referindo ao presidente. Quem decide é o presidente. Eu sei que ele vai seguir o regimento. Dizer sobre o que eu falo, não. Se eu decido, deputada, então é o seguinte... Acredito que nós seguindo vamos o garantir, regimento, presidente. Deputada, nós vamos garantir que a fala que está com a deputada Natália Moura continue, porque eu não ouvi a senhora pedindo. Se a senhora pediu, eu peço desculpa não ter ouvido. A senhora... Não, mas também do Éder Mauro está na mesa e não significa. Também do Marco Feliciano está na mesa e não está pedido. Também do Tadeu Venere está na mesa e não está pedido. Entende? Então, tanto que se o Tadeu Venere pedir junto com a senhora, né, a senhora tem a precedência agora, a senhora pediu primeiro. Mas aqui com a Natália Bonavides, a palavra. Reponho, já repôs seu tempo, Natália? Já repôs. Obrigada, presidente, por restabelecer a ordem. É realmente chocante o esforço que a bancada bolsonarista está fazendo hoje para calar quem tenta debater, não só o mérito do projeto, mas qualquer outro assunto que eu queira debater aqui, viu, deputada? Porque as nossas falas, quem escolhe o tema somos nós, né? Como a senhora muito bem sabe. Então, continuando, presidente, é muito interessante que esse projeto tenha vindo a voto justamente nesse dia, depois da Marcha das Mulheres Negras, e vindo também como uma celebração de uma marcha que teve como pauta, inclusive, a reparação. É que a gente não pode esquecer que a maior violação de direitos humanos em massa que aconteceu no Brasil foi justamente a escravidão. E agora eu queria, além disso, trazer alguns comentários. Nós estamos numa semana fundamental para a democracia. Aqui muito foi falado sobre o tema Estado de Direito, direitos humanos, e eu queria até comemorar, presidente, que a gente finalmente está vendo a extrema-direita reconhecer a existência dos direitos humanos. Isso é muito bonito, como é pedagógico, né? Os processos pelos quais as pessoas passam e que, de repente, fazem essas pessoas reconhecerem temas que muitas vezes atacaram, pessoas que muitas vezes agrediram. Eu estava aqui pensando que, assim, pessoalmente, eu acho que Bolsonaro merecia ficar preso para sempre. Mas isso só me reafirma a importância dos direitos humanos. Porque se cada um aqui fosse decidir conforme suas vontades, suas convicções pessoais, não existiria Estado de Direito. Já pensou se os deputados que estão aqui falando na prisão, achando ruim a prisão de Bolsonaro, se eles ainda estivessem dizendo que bandido bom é bandido morto? Eu estou muito feliz de ver esses deputados preocupados com o sistema carcerário, fazendo até diligência, visita. Eu estou muito feliz de ver eles reconhecendo que tem um núcleo que a gente tem que ter como consenso civilizatório. Eu lamento que o deputado, o ex-presidente, talvez vá deixar de ter direito, por exemplo, àquela saída temporária dos dias, né, que foi praticamente extinta pelo Congresso, mas que quando ele estiver no semiaberto, quiser trabalhar ou estudar, Bolsonaro, aí ele vai poder ter acesso. Eu queria aqui trazer ainda alguns comentários sobre o tema da democracia. 2025. Quanto tempo esse país precisou para amadurecer até o ponto de colocar no banco dos réus golpistas? Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, presidente. Queria dizer o que eu estava fazendo no dia do segundo turno. Eu estava indo junto com outros advogados, porque também sou, ao Tribunal Regional Eleitoral, para fazer uma denúncia da ação que estava ocorrendo naquele dia, de tentar impedir o fluxo de eleitores, não só no meu estado, mas em tantos outros estados do Nordeste. E eu trago também essa alegria de ter visto funcionar de forma pedagógica e justa o nosso sistema, porque aqueles atos representaram uma forma de jogar no lixo o voto do nosso povo. O meu povo nordestino teve, de forma especial, naquele dia, o seu direito, daquele o mais elementar do exercício da democracia, embora não se resuma a ela, de votar. E a gente está falando aqui de pessoas que tinham como prática não só um discurso violento, não só um fomento à violência, um incentivo ao ataque à violência política de gênero, ao racismo, mas a gente também está falando de pessoas que costumavam homenagear ditadores que matavam, estupravam, ocultavam cadáveres que até hoje seguem desaparecidos, pessoas que chegaram a homenagear
quem comandava as sessões de tortura em que se introduzia na vagina de mulheres um rato vivo. Isso é abjeto. Pessoas que, quando o nosso povo estava no seu momento mais duro, vivendo a pandemia, submetida a uma extrema vulnerabilidade, a uma extrema tensão de ver aos números passando de contar nos dedos das mãos, as pessoas morrendo, indo embora, enquanto tinha um presidente que debochava e ria, enquanto o povo brasileiro era levado ao abismo. É óbvio que esse processo trata de uma das situações, gravíssima. Mas a gente sabe que o que essa turma fez quando estava no poder não foi só isso. Eu, inclusive, estava aqui pensando quantas coisas podem ser atribuídas ao ex-presidente Bolsonaro. É um traidor da pátria, é um inimigo do povo brasileiro, ladrão e contrabandista de joias, adorador de torturador, estelionatário, frouxo, fujão, chefe de organização criminosa, covarde, organizador de rachadinha, parceiro de miliciano, assassino. Coveiro ele disse que não era, né? Um genocida, um mentiroso compulsivo, um obstrutor da justiça, um fraudador de cartão de vacina, um traficante de medicamento proibido, essa foi uma das mais recentes que a gente descobriu, um espalhador de vírus, uma fraquejada da humanidade, um propagador de fake news, um racista, um mau militar, um péssimo presidente. Nós estamos comemorando esse resultado judicial, não porque se ache bom alguém ir preso, essa cena toda que eles estão fazendo, de repente todo mundo ficou doente, há um mês estavam dizendo que era um candidato a presidente, que ia rodar o Brasil, e aí de repente está todo mundo doente, sem condições, um ex-ministro que disse que desde 2018 estava com Alzheimer. Alzheimer é uma doença séria, presidente, e que está sendo usada agora para se referir a um período, inclusive, em que esse condenado estava exercendo um mandato no governo federal. É um momento também muito pedagógico. É óbvio que punir golpistas não garante que nada errado venha acontecer depois. Mas se a gente não pune, isso é praticamente uma certeza de que vai acontecer de novo. E a gente está falando do ex-presidente que, quando era deputado, tinha na porta do seu gabinete um cartaz que dizia assim: quem procura osso é cachorro. Ele se dirigia aos familiares daquelas pessoas que foram assassinadas pela ditadura e tiveram os seus corpos ou escondidos até hoje ou destruídos. Ele se dirigia a essas famílias como cachorros. E foi essa omissão do nosso país, e é preciso que isso também seja reconhecido, em tratar dos temas da ditadura, em tratar de como ficou o sistema institucional do Brasil depois da ditadura, de quais coisas permaneceram como vícios que se consolidaram e que hoje seguem, fazendo com que em muitos porões siga tendo tortura. É por tudo isso que a gente tem que celebrar o que aconteceu nessa semana. E a gente tem falado muito sobre o ex-presidente, hoje condenado, preso, Jair Bolsonaro. Mas eu queria ainda aqui mencionar a importância simbólica e pedagógica da condenação dos generais que tentaram dar um golpe. As nossas Forças Armadas precisam disso, que isso aconteça. Quando o Bolsonaro foi presidente, ele fez que o Exército lançasse uma ordem do dia dirigida a todo o seu público, dizendo que o golpe de 64 teria sido um marco na democracia. Eles gastavam dinheiro público para comemorar um golpe que instalou uma ditadura que assassinava brasileiros. E nunca havia acontecido nada. Segue no STF hoje uma discussão sobre a validade ou não de uma antiga lei da anistia, que foi feita para evitar a perseguição que aconteceu na época e posteriormente foi deturpada para que se deixassem impunes torturadores, estupradores, assassinos. E tudo isso ficou para debaixo do tapete. Nunca se puniu. Várias senhoras
morreram sem receber os remanescentes mortais dos seus filhos. Várias senhoras morreram sem nunca ter um túmulo onde deixar flores. E a condenação desses generais agora, é preciso lembrar que não é o último passo. Porque essas pessoas não podem carregar ainda consigo o nome das Forças Armadas. Essas pessoas não podem ter o direito de serem tratados com privilégios, enquanto, na verdade, não cometeram crime militar nenhum. Cometeram crimes comuns. Estão falando de violação de direito dos presos, pelo amor de Deus. Eles estão tendo privilégios. O ex-presidente Bolsonaro ele não está em prisão preventiva mais. Ele está condenado e devia ir para um presídio. Assim como os generais. Crime militar não foi cometido, foram crimes comuns. Eles não tinham o direito de estarem presos onde estão. Então, muito o contrário das violações alegadas, embora, repito, com esse fato muito interessante de a extrema-direita reconhecer a existência dos direitos humanos e defender as condições do sistema prisional, tudo isso tem que fazer com que o próximo passo seja a perda de qualquer vínculo desses bandidos, criminosos, golpistas e condenados que estão tendo privilégios. Presidente, eu queria ainda, para fazer uso dos meus 3 últimos minutos, tratar de um tema que hoje tem sido reconhecido por, enfim, a maior parte da doutrina, mas principalmente recentemente reconhecido em lei, porque a violência política de gênero virou crime. Um dos projetos que estava na pauta de hoje trata de limitações a veículos de comunicação, concessões públicas de rádio ou de TV, que veiculem mensagens de ódio. Uma vez, um apresentador, Ratinho, disse ao vivo em seu programa que, por causa de um projeto de lei meu, eu deveria, como sempre, né, esse tipo de masculinidade que eles exercem, que eu deveria costurar as cuecas do meu marido, e perguntou se alguém teria uma metralhadora para resolver o problema. Depois que isso aconteceu, eu cheguei a receber e-mails dizendo que iam cortar minha cabeça e jogar no lixo, mencionando endereços, telefones, nomes. Eu recebi todo tipo de ameaça, não só de morte, porque isso é absolutamente recorrente. Quando se trata de violência política de gênero, nunca é só aspas, de morte e ameaça. Sempre envolve violência sexual, né? Ameaças de estupro e coisas do tipo. E a gente vê isso aqui todos os dias, cotidianamente acontecendo. Não foram poucas as vezes que eu ouvi de meninas mais jovens que admiravam o meu trabalho, mas não sabiam, mas não gostariam de estar lá. Achavam que não conseguiriam estar lá. Os ambientes como esse, em que um deputado pode interromper a sessão, não respeitar sequer a presidência que está conduzindo a sessão, bater na mesa, como se estivesse conversando com amigos bêbados no boteco, para interromper a fala de uma deputada que estava inscrita aí com a palavra, é esse tipo de ambiente que muitas vezes faz com que mulheres não se candidatem. E aí vem aquele discurso ridículo de que mulher não tem interesse. Essa Câmara precisa urgentemente pensar em medidas mais efetivas para garantir a voz das mulheres dessa casa. A cena que a gente presenciou aqui, de um deputado absolutamente mostrando um descontrole, implodindo a sessão, fazendo com que o tema de Acarajé ter como capital Salvador, e nem isso vai passar hoje, foi como um desenho assim, do que é violência política de gênero. Grita, berra, até ver se ela perde a palavra. Até ver se ela cansa de pedir a palavra. Até ver se a voz dela está interrompida. E aqui, nos últimos segundos, presidente, além de, mais uma vez, fazer uma saudação à Vossa Excelência pela serenidade, pela paciência, que é tão necessária cada vez mais nos dias de hoje, eu queria dizer que não tem grito,
não tem esperneio, não tem escândalo me cale ou que cale as outras mulheres que estão aqui para defender os direitos das mulheres. Muito obrigada. Bolsonaro na cadeia e sem anistia. Obrigado, deputada. Nós começamos a ordem do dia, mas a deputada, nós não podemos deliberar, portanto, fica prejudicado o trabalho de deliberação, mas se a deputada quiser usar o tempo de liderança, a gente acolhe. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!